Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal e vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Já estamos na lição de número 5 e o título da lição dessa semana é Deus luta por vocês. Na lição da semana anterior, nós vimos ali o conflito por trás de todos os conflitos e entendemos então que esses conflitos que o povo de Israel participou para a conquista da Terra Prometida devem ser compreendidos a partir do entendimento do grande conflito. É a partir do grande conflito que vamos entender as guerras que o povo de Israel participou. Somente dessa forma nós vamos entender essas guerras que o povo de Israel ali participou para a conquista da Terra Prometida. Tanto que nós vimos na semana passada que o próprio Cristo pré-encarnado, líder do exército celestial, ele veio, esteve com Josué, orientando Josué para ali a conquista da Terra Prometida. Então, Cristo, como exército, como líder do exército celestial, líder de um exército que está participando de um grande conflito cósmico entre o bem e o mal, ele vem orientar Josué. Por quê? Porque esses conflitos, essas batalhas que Josué enfrentaria para a conquista da Terra Prometida faziam parte desse grande conflito no qual Cristo pré-encarnado estava como líder do exército celestial. Então é a partir desse grande conflito. Nós vamos estudar nessa semana, estamos estudando essa semana, as iniquidades do povo, a maldade desse povo cananeu, mas vamos ver também o tempo de misericórdia que Deus deu para esse povo, o tempo que esse povo teve para compreender que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, que eles poderiam se arrepender, que eles poderiam se voltar para o Deus verdadeiro. Então eles tiveram um tempo, e é por isso que nós temos semelhanças entre o grande conflito entre o bem e o mal e esses conflitos aqui onde nós estamos estudando que o povo de Israel implementou para a conquista da Terra Prometida. Por quê? Você vê que no grande conflito cósmico nós temos um tempo de misericórdia, nós temos um tempo que Deus está nos dando para nos arrependermos, para voltarmos a Ele, assim como o povo cananeu teve esse tempo. Teve um tempo de misericórdia. Inclusive, os 40 anos no deserto que o povo de Israel passou por conta da sua desobediência, porque era para eles terem entrado na Terra Prometida 40 anos antes, esses 40 anos foram mais 40 anos que o povo cananeu teve de oportunidade para aceitar o Deus verdadeiro. A lição ela vai abordar o livre-arbítrio, como que o povo cananeu ele teve oportunidade de se voltar. Estamos estudando também essa semana um ponto muito importante, dessa diferença de um conflito da Guerra Santa para uma guerra imperialista. O que é a guerra imperialista? Quais são as diferenças? A guerra imperialista que é o quê? Que é expansionismo, expandir o seu território, engrandecer o seu líder. Guerras imperialistas que tivemos no passado e temos atualmente. São as guerras que você busca o lucro, busca o mercado consumidor, busca controlar alguma região por conta de alguma riqueza natural que aquela região tenha. Então é busca de lucro, é busca de riqueza, é busca de engrandecimento. É isso que a gente vê nos conflitos de hoje. A Guerra Santa, qual é o objetivo? Aí nós precisamos lembrar do grande conflito. Qual é o objetivo do grande conflito? Qual é o objeto, melhor dizendo, que está em jogo no grande conflito? É o caráter de Deus. Algumas pessoas acham, até comentei na lição da semana passada, algumas pessoas acham que os seres humanos estão no centro desse conflito, estão no centro desse grande conflito entre o bem e o mal. É importante a gente ter uma autoestima elevada, mas não somos nós que estamos no centro desse grande conflito. No centro do grande conflito é o caráter de Deus que está em jogo. Se ele é um Deus justo ou não, porque essa foi a dúvida que o Lúcifer colocou lá no céu, a partir do momento que ele resolve se rebelar contra Deus, e ele coloca isso em dúvida. O caráter de Deus não é um Deus justo. Ele fala isso. Então, o caráter de Deus que está sendo vindicado nesse grande conflito. E é óbvio que nós, como criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança, é evidente que o inimigo vai querer nos atacar. Porque nós, teoricamente, deveríamos refletir o caráter de Deus. Porque ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então, ele vai querer nos atacar porque o que está em jogo é o caráter de Deus. Evidente. Mas o que está em jogo, então, é isso. É o caráter de Deus. O caráter de Deus é se ele é justo ou se ele não é justo. Se ele é um Deus tirano ou se não é um Deus tirano. É isso que está em jogo no grande conflito. Então, a pergunta que eu fiz foi: qual é o objetivo, ou qual é o objeto, melhor dizendo, da Guerra Santa ali implementada
por Israel para a conquista da Terra Prometida. Qual é o objeto? É o mesmo, é a soberania divina. Não é o expansionismo, não são as riquezas que aquela terra poderia ter. Não é o engrandecimento pessoal de quem é mais forte. Não é isso. Não é isso. O objeto da Guerra Santa é a soberania divina. Porque a Guerra Santa ela é um conflito, né, que tem um grande conflito por trás, que onde o objeto é justamente se Deus é justo ou não. Então aqui é a mesma coisa. Tanto que nós estudamos na lição da semana anterior, né, nós lembramos que no Egito as pragas atingiam quem? Atingiam deuses, né? Então cada praga atingia um deus. O próprio faraó, considerado um deus. Então você vê uma guerra entre deuses, teoricamente, né? O Deus verdadeiro e aqueles falsos deuses do Egito. Aqui é a mesma coisa, nessa guerra santa, nessa guerra de conquista da Terra Prometida. Precisamos entender isso. Então, como nós vamos entender a guerra, as guerras, os conflitos ali que o povo de Israel implementou para a conquista da Terra Santa? Como nós vamos entender? Compreendendo o grande conflito. Não há outra maneira. E é evidente que a lição ela vai falando aqui, então, da iniquidade desse povo cananeu. Ela vai abordar aqui em Levítico 18, 24 a 30, você tem ali justamente abordando a maldade desse povo e a orientação para que o povo de Israel não praticasse essas práticas idólatras, essas práticas abomináveis que o povo cananeu praticava, né? Sacrifício de filhos, feitiçaria, né? Orgias, né? Ali a lição até traz bem detalhado esse ponto, né? Onde entendia-se que os deuses, né? As suas relações sexuais ali entre os deuses fertilizava a terra, então o povo praticava essas orgias para incentivar os deuses a fazerem o mesmo, para que a terra então se tornasse fértil. Então, assim, coisas abomináveis. E o povo de Israel, em Levítico, foi orientado a não praticar isso. Lembra que em Levítico, né, as orientações foram dadas àquela geração que desobedeceu, que não herdou a Terra Prometida, 40 anos antes. E depois nós temos aqui em Deuteronômio a mesma orientação. Lembrando que Deuteronômio já são orientações para a nação que vai herdar a Terra Prometida, né, 40 anos depois. Então nós precisamos sempre lembrar dessa temporalidade ao estudar esses episódios. Né? Então você vê que o povo de Israel, 40 anos antes, já tinha recebido essa mesma orientação, já tinha sido orientado sobre as práticas pagãs desse povo cananeu, já tinha sido orientado por tudo. Né? E como nós falamos, eles não poderiam praticar, porque o juízo que os cananeus receberiam, o próprio povo de Israel receberia caso desobedecesse, caso praticasse, caso se prostituísse espiritualmente. Né? E aqui na lição, no capítulo 12 de Deuteronômio, no verso 29, verso 30, diz assim: quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações, para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Então, justamente aqui é essa ideia que nós estamos aqui abordando. Eles foram orientados, então, ao conquistar essa terra, eles não pecarem. Foram orientados sobre as práticas abomináveis desse povo, mas foram orientados a não praticar o mesmo, porque senão eles é que sofreriam as consequências da desobediência. E é interessante que a lição ela vai abordar de forma muito enfática a ideia do juízo supremo. Né? O juízo supremo. Então Deus é um Deus justo. A lição deixa bem claro isso. Aqui tem, até traz alguns textos. Aqui em Salmo 7:11, por exemplo, você tem Salmo 7:11, Salmo 50, verso 6, Gênesis 18, 25. Aqui em Salmo 7:11, deixa eu só abrir aqui, só para a gente ler pelo menos um dos textos, mas eu vou deixar aqui embaixo os textos para você depois ver com calma. Salmo 7:11 diz assim:
Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então, Deus é justo, né? Dentre outros textos que nós temos aqui, é importante que Deus ele não decidiu de forma arbitrária eliminar esse povo da sua terra, o povo cananeu, para que então o povo de Israel pudesse herdar essa terra. Eu até separei um trecho aqui da lição, eu faço aqui algumas anotações, apesar da lição aberta aqui, eu faço algumas anotações e vou lendo aqui das anotações. Na lição de domingo diz assim: a eliminação dos cananeus, portanto, não foi uma decisão repentina tomada por Deus no momento em que estava prestes a dar a terra de Canaã aos israelitas. Não foi uma decisão repentina ali. Então o povo está prestes a herdar a terra prometida e Deus decide ali, então, entregar. Não. Na verdade, os habitantes de Canaã receberam um longo tempo de graça, durante o qual tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e seu caráter por meio do testemunho dos patriarcas que viveram entre eles. Né? Então, tiveram os patriarcas que viveram entre eles, tiveram todo um tempo para reconhecer a soberania de Deus, para reconhecer os feitos de Deus, tiveram todo o tempo, toda a oportunidade para poder se voltar a Deus, se arrependerem das suas más condutas. Então, Deus é um Deus justo, misericordioso. Tanto que nós vamos ver, né, um pouco mais para frente, né, na verdade já até comentamos sobre isso em lições anteriores, nós temos Raabe, que se arrependeu, né, uma prostituta, onde a sua casa se torna uma casa de salvação, né, uma casa ali onde era utilizada para as suas práticas pecaminosas, né, como uma prostituta, a sua casa se torna uma casa de salvação. Ela se arrependeu verdadeiramente. Se arrependeu. E quem estava na sua casa não foi morto ali na tomada de Jericó. Ou seja, da mesma forma que ela se arrependeu, todo o povo poderia ter se arrependido. Né? Porque ela reconhece a soberania de Deus, ela fala isso. Né? Mais para frente, a gente já viu também os gibeonitas. Os gibeonitas, eles se arrependeram. É um povo que se arrependeu. Reconheceu a soberania divina, reconheceram suas práticas pecaminosas, se arrependeram, voltaram-se a Deus. Né? Nós vimos que eles acabaram enganando Josué ali para poder então se protegerem da destruição, mas a gente viu que eles se arrependeram verdadeiramente, tanto que foram abençoados e serviram na casa do Senhor. Né? E a gente vê então que foi um povo que foi muito abençoado no decorrer da história. Todos poderiam se arrepender, assim como o povo de Israel poderia também se voltar contra a Deus. A gente vai ver na lição da semana que vem, no capítulo 7 de Josué, a história de Acã, né, que acabou pecando, que acabou fazendo até com que o povo fosse derrotado em uma guerra, por conta da sua má conduta. Então, veja que o livre-arbítrio aqui é muito claro para os dois lados, tanto para o povo de Israel, que poderia decidir desobedecer, quanto para essas nações que estavam prestes a ser conquistadas, poderiam se voltar a Deus. Né? E agora perceba que, como nós falamos, né, o grande conflito entre o bem e o mal, e esses conflitos, eles têm semelhanças, né, muitas semelhanças. Por isso que a gente precisa estudar, né, esses conflitos para a conquista da Terra Prometida à luz do grande conflito. Porque, da mesma maneira que você no grande conflito você tem, né, todo o tempo de misericórdia que Deus está nos concedendo para nos arrependermos dos nossos pecados, nos voltarmos a Ele, o povo cananeu também teve esse tempo. Todo o tempo para poder se voltar a Ele e se arrepender dos seus pecados. Agora, chega um ponto onde Deus ele tem que dar um basta. E esses conflitos aqui, né, da conquista da terra de Canaã, mostram muito claramente isso. Chega um momento onde tem um basta. Onde aquele povo ele não vai mais se voltar para Deus. E é o momento do basta. Assim como no grande conflito vai ter o momento do basta. Esse mundo vai acabar, a iniquidade vai acabar, a maldade vai acabar, porque tem um momento onde Deus ele vai dar um basta nisso. No grande conflito vai acontecer isso. Né? Então perceba que existem muitas semelhanças quando a gente vai vendo esse conflito do povo de Israel contra o povo cananeu e o grande conflito. É por isso que nós vamos entendendo em paralelo, né, um conflito aqui micro, mas que explica o macro, né, que é o grande conflito entre o bem e o mal. Bem, e aqui na sequência, né, nós até já abordamos um pouco
a ideia do conceito da Guerra Santa, mas tem outro texto aqui que eu separei, que diz assim, o conceito de Guerra Santa somente pode ser compreendido se visto à luz da atuação de Deus como juiz. Né? Então, só vamos compreender a Guerra Santa se compreendermos, né, se enxergarmos a luz de Deus como o supremo juiz. Somente dessa forma. Né? E nós temos, como nós falamos, as diferenças dessas guerras imperialistas, expansionistas, né, que buscam enriquecimento, lucro, para a Guerra Santa, que o objetivo final é a soberania divina, é a soberania de Deus, é o caráter de Deus ali que está em jogo. Né? E aí, na sequência, nós temos, então, a pergunta, né, desapropriação ou aniquilação. Qual era o objetivo de Deus no início? Desde sempre Deus queria aniquilar esse povo? Não era bem assim. Veja que o propósito da conquista, né, era expulsar os cananeus gradualmente e então destruir a idolatria. Nós temos aqui alguns textos, inclusive em Números 33, 52. Deixa eu abrir aqui, em Números 33, 52. Números 33, 52. Deixa eu só abrir aqui para a gente ler, que esse texto é muito interessante, onde a gente entende essa questão. Né? O que deveria ser destruído, na verdade? É do povo? 33, 52 diz assim: desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Perceba o texto. Desapossareis de diante de vós todos os moradores. Então, os moradores dessa terra eles deveriam ser desapossados. Eles deveriam ser desapropriados, ser espalhados, ser expulsos de suas terras, os moradores. E o que deveria ser destruído? O restante do texto responde: destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Então, o que deveria ser destruído? Tudo aquilo que remetesse à idolatria, às imagens, né? Tudo aquilo que foi feito para a idolatria dos deuses daquele povo. O povo não deveria ser destruído. O povo deveria ser desapropriado, expulso de sua terra, espalhado. E destruído deveria ser as imagens, aquilo que remetesse à idolatria. Então, esse era o propósito original de Deus, né? Não era aniquilar o povo, mas, em vez disso, então, desapropriá-los do território, né? Dispersar os habitantes da terra. Então, quando você dispersa os habitantes dessa terra, você vai acabar, de certa forma, em algum momento, diminuindo a possibilidade daquela cultura permanecer, daquela cultura pagã permanecer. Então, era isso. A ideia era essa: espalhar esse povo, desapropriar esse povo, expulsar esse povo, acabar com a idolatria, acabar com essa cultura idólatra, né? E depois, futuramente, né, esse povo poderia se voltar ao Deus verdadeiro. Esse era o plano original. Não era aniquilar esse povo. Porém, como a lição deixa muito claro, infelizmente, né, os cananeus, assim como o faraó acabou endurecendo seu coração, os cananeus também endureceram seu coração, a ponto de que, para a sua cultura ser destruída, deveriam eles mesmos ser destruídos. Chegou um ponto onde não tinha como eliminar essa cultura pagã sem eliminar o próprio povo, por conta do endurecimento do seu coração, assim como o faraó endureceu seu coração. Né? Chegou um ponto onde o próprio faraó deveria ser destruído para que essa cultura fosse eliminada. Justamente como nós falamos, é o ponto sem retorno. Né? Nós já trabalhamos isso em outras lições, outros trimestres. Né? É o ponto sem retorno. É o ponto onde aquele pecado daquele povo, o povo não vai se voltar mais. Né? E Deus, na sua infinita sabedoria, como o supremo juiz, como o único ser justo no universo, né? Justo, né? Que de fato não erra na sua justiça, entende que o povo chegou no ponto sem retorno e precisava ser eliminado para que essa cultura pagã não permanecesse. Justamente o que vai acontecer no mundo. O ponto sem retorno é o ponto onde acabou, não tem mais chance. Quem faz maldade continuará fazendo maldade, né? E quem não se voltará então para Deus. Então perceba que é justamente esse o ponto.
chegou um ponto onde, para a cultura deles ser destruída, o próprio povo deveria ser destruído. Mas quem quisesse se voltar para Deus tinha o livre-arbítrio, que como nós abordamos então já a história de Raabe e dos gibeonitas. Bem, aqui já nos encaminhando um pouco já para o final, nós já abordamos a ideia do livre-arbítrio, mas eu vou aqui ler um outro texto, se você me permite, né? Alguns textos a gente está lendo hoje, eu acho que é muito importante algumas ideias para a gente ter bastante clareza aqui, então eu separei alguns textos, e aqui o último texto que eu leio na lição de quarta-feira, que diz assim: a entrega à destruição estava sob seu rígido controle teocrático, limitada a certo período da história, ou seja, a conquista de Canaã, e uma área geográfica definida, a antiga Canaã. Então perceba que a destruição, né, sob o rígido regime de Deus, estava limitada a esse período da história, a conquista de Canaã, e a essa área geográfica, justamente a antiga Canaã. Na Bíblia deixa muito claro isso, né, no decorrer de toda a história. Essa destruição estava limitada a esse momento, contra esse povo, né, nesse lugar. Não há outro momento onde nós vemos que Deus ali orienta a destruição completa de algum povo, de alguma cultura. Não há. Vamos seguir na leitura. As pessoas entregues à destruição foram aquelas que se rebelaram contra os propósitos de Deus e os desafiaram, rejeitando todo arrependimento. Portanto, a decisão de Deus de destruí-los não foi arbitrária nem nacionalista. Por que eu estou enfatizando esse ponto? Não há nenhum conflito atualmente, ou depois desse, onde Deus orientou um povo, uma nação, assim como ele orientou a nação de Israel, para destruir completamente uma outra cultura. Não há na história, não há em nenhum outro momento onde Deus ordena esse tipo de ação. Até porque nós vamos ver que no decorrer da história, né, o povo de Israel rejeita o próprio Cristo, a mensagem se espalha, e você não tem mais essa ideia do povo exclusivo de Deus ali, né, que na verdade a exclusividade de Israel não era para ser mantida, né, eternamente, era para eles serem um povo onde iluminariam as nações ao seu redor. Né? Fariam com que as nações ao redor, ao ver Israel, ao enxergar Israel, entendessem que valeria a pena estar sob o governo de Deus. Esse era o ponto. Mas o próprio povo de Israel rejeitou Cristo quando veio, e no final nós temos então a mensagem se espalhando, né, para os gentios, e tudo aquilo que aconteceu logo depois do Pentecostes, né, depois da morte de Cristo. E nós não temos em nenhum momento, então, uma nação orientada por Deus a conquistar um outro povo, a destruir uma outra cultura. Não temos. Estava ali limitada, essa destruição estava limitada, como a lição deixa muito claro, a esse lugar, a esse momento da história, contra essa nação. Bem, e aqui, para finalizarmos então, na lição de quinta-feira, nós temos, né, o príncipe da paz. Né? O objetivo sempre foi um futuro de paz. O objetivo para essa destruição era um futuro de paz. Né? Nós temos o príncipe da paz. O reino de Deus é um reino de paz. Ele busca a paz. Né? E nós precisamos ser agentes de paz. E nós temos aqui um relato de 2 Reis, no capítulo 6, verso 16 a 23, onde Eliseu ele aplicou essa ideia da paz. Veja que ele estava cercado pelo exército sírio, né, que constantemente incomodava Israel, e num determinado momento, então, cercado, ele, né, tem os seus olhos abertos, Deus mostra que existe um grande exército celestial, muito maior que esse exército sírio, ali protegendo ele. E esse exército sírio, então, eles ficam cegos, né, esses soldados ficam cegos. Aqui, de forma resumida a história, eles ficam cegos, e Eliseu leva esses soldados, né, acompanha esses soldados que estão cegos, conduz esses soldados, melhor dizendo, para o meio da nação ali do povo de Israel, para o meio da cidade. E quando eles abrem os olhos,
Eles estão ali dentro do território inimigo, né? Dentro ali do povo de Israel, que Eliseu poderia optar por aniquilar o exército sírio ali naquele momento. Mas o que ele faz? Ele alimenta esse exército e despede esse exército. E a partir desse momento, né, naquele contexto ali, esse exército não mais perturbou Israel. Ou seja, a atitude de Eliseu fez com que houvesse ali, de certa forma, um tratado de paz entre essas duas nações. Então veja que Deus ele nos chama a promover a paz. Essas batalhas do povo de Israel contra o povo cananeu tinham como objetivo promover a paz. Naquele momento, naquele contexto, Deus, em sua infinita sabedoria e seu justo juízo, decidiu destruir aquela nação, aquele povo. Mas nós somos sempre chamados a promover a paz. Somente isso, né? Cristo é o príncipe da paz. O reino de Deus será um reino de paz. Não terá guerras, não terá conflitos, não terá morte. Nós, nesse mundo, somos chamados a promover a paz. É isso. Somos chamados a promover a paz. Ponto. Não há nada que justifique nós, como seguidores de Jesus, promovermos guerras. Não há nada que justifique. Precisamos promover a paz. É isso que Jesus nos chama para promover. Né? Que possamos ser, então, agentes promotores de paz, seguidores de Jesus, que as pessoas possam nos enxergar como pessoas que transmitem a paz do Senhor Jesus Cristo. Né? Que Deus possa nos abençoar nesse sentido. Que Deus possa te usar para ser um agente promotor de paz. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então no próximo estudo, na próxima lição, na lição de número 6. Até lá.